Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus e que Ele te dê uma ótima, uma excelente sexta-feira. Estamos aqui para mais um devocional e os devocionais eles são assim. Eu abro a Bíblia e aponto aqui para um texto, né? O texto que sair é o texto que eu faço o devocional. Faço o meu devocional com Deus. E é claro, eu compartilho com você. E hoje saiu aqui no livro do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 4, no versículo 1. Nós vamos ler esse texto. Olha que palavra. Diz assim: ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimes os pobres, esmagai os necessitados, e dizei a vosso marido: dá cá e bebamos. Interessante, né? Esse texto vacas de Bazã. Hoje você chamar uma pessoa de vaca é uma grande ofensa, né? Mas as vacas de Bazã, elas eram muito bem tratadas, ornamentadas. Então, era um termo usado para se referir a uma pessoa que estava muito bem financeiramente, que vivia no luxo. Era um termo para se referir luxo, vamos assim dizer, né? E a gente vê esse texto, o profeta Amós, ele foi enviado para Israel para poder confrontar Israel pela injustiça, pela corrupção que Israel estava vivendo naquele momento. E quando ele se dirige aqui a essas mulheres ricas de Samaria, né, vacas de Bazã, ele está se referindo que, por exemplo, aquelas mulheres viviam no luxo e usavam a sua riqueza, o seu luxo, para oprimir os pobres, né? Eles praticavam uma opressão contra os pobres. Ou seja, elas viviam em riquezas, né, ricas, e exploravam os necessitados. E estavam mais preocupadas com os seus prazeres do que com a justiça de Deus. E além de oprimir os pobres, elas não estavam nem aí, festejavam, se alegravam, enquanto os pobres gemiam. Então essa passagem do capítulo 4, aqui do livro do profeta Amós, ela nos lembra um detalhe muito importante. É aqui que começa o nosso devocional. Ela nos lembra que Deus tudo vê. Deus vê tudo. E Ele não ignora a injustiça. Deus não ignora a injustiça. Deus não ignora o egoísmo. Deus não ignora a falta de compaixão. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E assim como Deus, Ele chamou Israel para o arrependimento, porque Deus primeiro Ele chama ao arrependimento. Aquele que não se arrepende vai ser julgado, sim, né? Então, assim como Deus Ele chamou Israel ao arrependimento pela opressão que eles estavam fazendo contra os pobres, Ele nos chama hoje para a gente avaliar o nosso coração. Nesse devocional é isso que eu aprendo. Deus está nos chamando para a gente avaliar o nosso coração. Primeiro, como nós tratamos o nosso próximo? Como nós tratamos o nosso próximo? Deus ele se importa de como nós lidamos com os outros. Deus ele se importa de como nós lidamos com os outros, especialmente aqueles que são necessitados. Se nós estamos sendo generosos ou não, se nós estamos apenas buscando o nosso próprio interesse. Lembre-se que um dos grandes mandamentos que o próprio Senhor Jesus citou é amar o próximo como a si mesmo. Então, primeira coisa, para a gente avaliar o nosso coração, como nós estamos tratando o nosso próximo? Segundo, nós estamos sensíveis à voz de Deus?
Estamos sensíveis à voz de Deus? Ou somos arrogantes quanto à voz de Deus? O povo de Israel continuava ali, vivendo no pecado, sem dar ouvido aos profetas, sem dar ouvido às advertências de Deus. E hoje, será que nós estamos ouvindo o que Deus tem falado e nós estamos ignorando o chamado de Deus para a mudança na nossa vida? Como que nós estamos? Terceira coisa muito importante, o nosso coração, que é a nossa mente, o nosso cerne, está mais voltado para os prazeres ou para a justiça de Deus? Faça essa avaliação. Como está o seu coração hoje? Ele está mais voltado para os prazeres da vida ou para a justiça de Deus? Aquelas mulheres, elas estavam mais preocupadas com a sua satisfação pessoal do que viver corretamente diante de Deus. Então nós precisamos lembrar que a nossa satisfação, ela vem do Senhor e não das coisas materiais. Pois é o Espírito Santo quem preenche o nosso coração e quem vai satisfazer a nossa alma. O Espírito Santo, que é um presente de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Deus, e queremos agradecer ao Senhor. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra. E nós lhe pedimos nesta manhã, ensina-nos a viver de maneira justa, ensina-nos a viver de maneira íntegra diante de Ti, meu Deus. Nós não queremos ser egoístas, arrogantes, nem ignorar as necessidades do nosso próximo. Dai-nos, meu Deus, um coração sensível a ouvir a Tua voz e estar disposto, meu Deus, a mudar o que for necessário, quando o Senhor nos chamar para isso. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.